Boa noite a todos, boa noite a meus amigos, meus irmãos que estão aqui, devidamente mascarados e devidamente distanciados, e boa noite a todos vocês que estão pela internet aí por esse mundo, e continuamos dando graças a Deus e considerando sempre um grande privilégio de podermos estar aqui nesse canal para compartilhar um pouco daquilo que o nosso Pai tem preparado para nós, um pouco desse pão que Ele tem feito novo a cada dia, um pouco do que Ele tem colocado nessa mesa para nós, o seu filho, seus filhos, a sua família, a sua gente, o seu povo, e é por isso que nós estamos aqui. Eu quero convidar você para a gente orar, uns 30 segundos talvez, para que a nossa mente fique bem alinhada com aquilo que o nosso Deus tem para nós nessa noite. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque não há outra maneira de fazer senão com o coração agradecido a Ti, Pai. Não há outra maneira de estar perto de Ti, de se aproximar, de procurar relação contigo, Senhor, se nós não tivermos um coração verdadeiramente grato, agradecido, se não por todas as coisas, mas em meio a todas as coisas, Pai, porque nós sabemos que Tu continuas no controle de todas as coisas. Nós sabemos que Você é soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos que a nossa vida, a nossa cidade, a nossa família, tudo está nas Tuas mãos, Pai. E se não fosse pela Tua providência, se não fosse pelo Teu querer, se não fosse pela Tua soberana vontade, nenhum de nós estaria aqui nesse momento. Eu te agradeço por esse tempo que Você preparou para nós, para a Tua igreja, para essa congregação, para tantas pessoas que podem estar ligados conosco nesse tempo agora. É um tempo que pode parecer diferente para a gente, mas eu sei que foi Você quem preparou e nós queremos aproveitá-lo. Nós queremos, Senhor Deus, ter todo o proveito daquilo que Você tem para nós nessa noite, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua graça seja vista, que o Teu amor seja revelado, que a Tua palavra seja conhecida, Pai, e que nós possamos avançar, que nós possamos amadurecer, que nós possamos nos nutrir, Senhor. Precisamos de nutrição nesses dias, Pai, e não há nada além de Ti. O Teu Filho Jesus disse, porque eu sou a verdadeira comida e eu sou a verdadeira bebida. Nós não queremos nesse momento, nessa tarde, nessa noite, Senhor, pensar no que os nossos pais comeram, no que os nossos pais beberam. Pai, eu hoje quero algo de Ti, algo novo, um pão novo, um vinho novo. Quero comer do Filho, do Teu Filho Jesus, que morreu por nós e por isso nós estamos aqui. Se há algum louvor, se há alguma gratidão, se há alguma glória, seja dada unicamente a Ti nessa noite. E eu creio assim, para a Tua glória e para a Tua honra. Amém. Meus queridos, meus irmãos, meus amigos, todos nós aqui, eu estava vindo agora para cá, e eu estava lembrando que há praticamente, talvez um ano, eu estava aqui, coincidentemente ou não, a primeira reunião, ou não reunião, o primeiro culto virtual que nós fizemos na congregação, eu estava programado para vir no culto, né? E nesse domingo já houve a paralisação, pegou todo mundo de surpresa, e mais uma vez aqui eu estava programado para hoje, e mais uma paralisação, e eu estou aqui de novo, e eu vinha pensando como as coisas são, e eu lembro, talvez não lembre muito, mas eu lembro que quando isso começou, e nesse culto mesmo, que a gente estava aqui reunido, todo mundo meio atônito, sem saber o que ia acontecer, não por fundamento, por conhecimento, por base, ninguém tinha ideia de nada, como ainda não temos, mas uma impressão me dizia assim, talvez esse negócio não seja tão rápido, talvez isso não seja um quebra-galho, talvez isso não seja algo de 1 ou 2 semanas, e eu lembro que eu falei um pouco sobre isso, eu disse, talvez a gente esteja precisando abrir um pouco a nossa mente para novas oportunidades, para novas formas, porque a vida pode ser diferente, a vida pode começar a ser diferente, não a minha, não a dessa congregação, não a dessa cidade, mas talvez a vida do mundo precise ser diferente, e a gente tem que entender o que Deus está nos mostrando, para que a gente possa ser verdadeiramente o sal da terra, a luz
do mundo, para que a gente não viva baseado e fundamentado, como outrora vivemos, apenas nos anseios do nosso coração, nos pensamentos da nossa mente, nas nossas expectativas. Sim, essas expectativas que nos frustram e que às vezes nos empurram para o nosso lugar mais confortável, crendo na nossa lógica, naquilo que já vivemos e acreditando que as coisas devem continuar de um jeito que talvez não se torne mais. Então hoje eu estou aqui com um coração muito agradecido a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado da sua gente, Ele tem cuidado da sua igreja. Mas Deus não tem nenhum compromisso com a minha expectativa, nem com a sua expectativa. Deus tem compromisso com a sua palavra, com o seu propósito. E a gente, às vezes, queridos, a gente fica um pouco iludido com isso. E nesse ano a gente viu muita gente parado, muita gente esperando a coisa voltar ao normal, muita gente esperando que as coisas se reorganizassem, porque acreditavam que era organizado de outra forma, e vimos muita gente também aprendendo no dia a dia que precisa se movimentar, que precisa fazer diferente, que precisa se reinventar, e nós somos um povo que falamos disso. Nós somos um povo que falamos de renascimento, de começar de novo, de novos começos, de que Deus faz do nada, Ele faz tudo. E às vezes a gente fica insistindo em algumas coisas que talvez não voltem a ser como eram. E eu hoje nesse culto que nós estávamos programados para um culto de ceia e vamos fazer de alguma forma, eu vinha pensando e perguntando ao Senhor, como é que a gente tem que viver nesse tempo, para não corromper aquilo que nós achamos que é o fundamental para a nossa vida, para manter a fé firme. E só tem uma forma, meus queridos, é confiar em Deus, confiar nele. E nessa noite a gente vai falar um pouco a respeito disso. Eu quero compartilhar com os irmãos um trecho que está no Evangelho de Lucas, para que a gente pense um pouco nesse cenário da ceia do Senhor que nós estávamos programados para fazer com mais pessoas, porque se a gente pensar, nem faz sentido, né, Roberto? A gente fazer uma ceia sem pessoas, porque a gente precisa de gente. A finalidade é a comunhão, a finalidade é estar perto, a finalidade é o partir do pão. E a gente tem essas ideias na nossa cabeça, mas eu vinha pensando e dizendo, poxa vida, mas será que nós estamos tristes porque a coisa mudou? Será que nós não estamos muito satisfeitos assim, frustrados porque a coisa saiu dos diferente, porque a gente tinha um monte de coisa para colocar na mesa, porque tínhamos uma cerimônia preparada, porque tínhamos pessoas prontas? E eu vim imaginando o que é que a gente entende a respeito dessa mesa de Deus. O que é que a gente tem entendido a respeito dessa ceia do Senhor? O que é que nós temos entendido a respeito do que Deus tem nos ensinado ao longo de tanto tempo, ao ponto de usar o próprio Filho como exemplo, ao ponto de mostrar com a própria carne, cortando na própria carne do Filho, para que nós pudéssemos entender o que Deus tem para nós, como seu propósito, como seu projeto para a nossa vida, para esse relacionamento. E quando a gente pensa nesse momento que a gente faz aqui, por um motivo apenas de ordem, mensalmente, celebrando a ceia, mas você pode fazer qualquer dia, todo dia na sua casa, mas assim a gente faz. E o que é que a gente imagina disso? E eu penso o seguinte, que de repente, se você pudesse imaginar, para aí um momentinho, imagina que você tem a habilidade de poucos, de ser um pintor, um artista, e se você pudesse pintar hoje um quadro da ceia do Senhor, se você pudesse hoje parar diante de uma tela grande, branca, limpa, e você tivesse a habilidade de pegar um pincel, um lápis e começar a desenhar ali, o que era para você a ceia do Senhor? Qual era o quadro que você pintaria? Qual era o cenário que você montaria? Como você faria essa mesa? Será que você faria numa mesa? E se fosse, qual seria o formato? Qual seria o tamanho? O que você colocaria nela?
Seria bom se você pudesse imaginar isso um pouco, já que eu também não tenho essa habilidade de pintar isso, mas a nossa imaginação pode trabalhar um pouco a respeito disso. Se você pudesse pintar esse quadro, o que você colocaria nessa mesa? Quem você convidaria? Quem você colocaria no centro, se tivesse um centro? Quem você convidaria para ficar nessa mesa? Como seriam essas pessoas? Se a gente tivesse assim a oportunidade o tempo e talvez a liberdade de pensar nisso, talvez eu parasse agora e pedisse para você fazer isso durante a semana, para que na próxima semana, na próxima reunião, na próxima oportunidade, a gente pudesse fazer aqui nesse salão, que hoje está vazio, uma grande exposição, colocando os quadros que cada um de nós pintou, a respeito da nossa expectativa, a respeito da nossa ideia do que seria essa ceia, do que seria esse momento, do que seria essa mesa, de como seria esse encontro. E se a gente tivesse tempo mesmo, talvez fosse bom a gente parar de um em um e começar a olhar para o quadro e começar a entender o que nós fizemos. Porque eu tenho certeza que cada um de nós iria expressar ali a forma como nós entendemos o cristianismo, a forma como nós entendemos o que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. Ali nós iríamos perceber como nós fizemos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, do seu exemplo, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele mostrou. E de repente fosse um bom tempo, queridos, para a gente, num tempo oportuno que ainda temos aqui, a gente fazer uma avaliação para saber se realmente Jesus pintaria esse quadro. E a parte dele é mais fácil, porque ele já pintou, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas para que a gente pudesse alinhar a nossa visão, alinhar a nossa expectativa, alinhar aquilo que nós temos de entendimento com aquilo que o nosso mestre nos colocou. Porque nós estamos precisando, a cada dia mais, eu falei isso há talvez umas 2 semanas, eu estava com uma outra congregação ali, e a gente estava comentando, e eu disse, nós estamos precisando a cada dia mais ter certeza absoluta de que nós tivemos uma experiência verdadeira, real, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela experiência que cria em nós, não uma expectativa, mas que cria em nós uma fé, que cria em nós uma convicção de que a única coisa que importa é estar com Ele. Então eu pensei sobre isso, e é claro que o dia a dia, a nossa agenda não permite algo assim, mas eu queria que você imaginasse como eu imaginei. Eu queria que você fizesse esse exercício como eu fiz, e depois a gente pudesse alinhar com o quadro que Jesus montou, alinhar com a história que Ele contou, alinhar com a ceia que Ele nos ensinou. E eu quero convidar você para ler um trecho que está no Evangelho de Lucas. Eu creio que eu não falei o capítulo, mas no capítulo de número 14. E a gente vai, irmão, seguindo, porque se nós não entendermos a cada dia o que é o Evangelho, o que Cristo veio trazer para a gente, talvez a gente um dia se decepcione. Como tem muitos irmãos, amigos, muitas pessoas hoje que estão decepcionadas, que estão cansadas porque já passou um ano e a pandemia não acabou, já passou um ano e as coisas continuam numa situação, eu acredito, até pior. E muitas coisas que nós esperávamos que fossem resolvidas, não foram resolvidas. Muitas coisas que nós esperávamos que talvez Deus resolvesse, parece para nós que Ele não resolveu, mas para mim eu sei que tudo está resolvido. E essas expectativas têm maltratado muita gente, têm desanimado muita gente. Eu estou aqui para dizer que você não pode se desanimar, que você não pode se frustrar, porque você não pode continuar vivendo pelas suas expectativas, pelos seus planos, pelos seus propósitos,
pela sua forma que você considera que é a forma de viver. Paulo, quando escreveu os Efésios no capítulo 4, ele disse: irmãos, nós não vivemos mais como os pagãos, que viviam baseados no seu pensamento, na futilidade dos seus pensamentos, na futilidade das suas ideias, vivendo basicamente das suas expectativas, dos seus planos. Não, nós vivemos agora por aquilo que sai da boca de Deus. E eu vou te mostrar aqui, é isso que eu quero te mostrar, que Jesus fez isso. E Deus não nos colocou nesse mundo aqui, irmãos, para a gente viver estagnado, para que a gente fique parado por circunstâncias desfavoráveis, para que a gente não fique frustrado porque algumas coisas não acontecem como a gente imagina. Amém? E eu quero começar a ler com você capítulo 14 de Lucas. Eu não vou ler o capítulo todo, mas Jesus estava falando aqui. Ele fez uma visita na casa de uma pessoa e ele começou a dar conselhos talvez de educação, de sabedoria, para como você se portar quando for convidado à casa de alguém. E ele contou uma parábola aqui a respeito de como funciona o reino de Deus, de como funciona o Evangelho, de o porquê que o Evangelho veio para cá, e como nós devemos aprender com isso, porque talvez seja muito poético, seja muito religioso a gente falar de seguir a Jesus, eu quero, mas Jesus nunca alimentou a nossa expectativa. Ele sempre colocou diante de nós uma palavra clara, muito clara, como nós dizemos nos nossos dias hoje. Ele sempre teve um papo muito reto, ele nunca iludiu ninguém, ele nunca prometeu mar de rosas, ele nunca prometeu coisas que nós não teríamos na nossa vida. Ele sempre prometeu aquilo que seria a nossa realidade. Talvez para muitos não seja suficiente, mas é uma realidade que talvez fosse difícil. Mas ele sempre disse que nós passaríamos, que nós não ficaríamos parados, que nós não ficaríamos estagnados, que nós não ficaríamos inertes diante de uma dificuldade. Ele disse sim, que nós passaríamos por dificuldades, por aflições, por tribulações. Mas ele disse: assim como eu, vocês também vão vencer. Porque Jesus, irmãos, ele não veio aqui na terra para ser um orientador. Jesus não veio aqui na terra para ser um cara que diz como as coisas vão fazer. Jesus não veio aqui na terra para ser um coach motivacional. Ele veio aqui na terra para dar exemplo. Deus teria poder suficiente para ficar no céu e colocar na nossa cabeça as ideias que Ele queria que a gente pensasse. Mas Ele mandou Jesus aqui na terra para viver como homem, para andar como homem e para dar um exemplo sempre na nossa frente. Por isso Ele nos chamou para sermos seus seguidores. Aquelas pessoas que vão seguindo Ele, seguindo os seus passos. Quando começaram a falar, as pessoas se empolgaram e começaram a dizer: a Jesus, eu quero te seguir. O que Ele falou? Ele disse: você quer me seguir? Primeira coisa, negue a você mesmo. Primeira coisa, acabe com suas expectativas, acabe com seus planos, negue quem você é. Será que isso é fácil, irmãos? Não, mas é o que o Evangelho diz. Então, se nós queremos andar perto de Jesus, se nós queremos acompanhar o Evangelho, se nós queremos estar no meio dessa onda, mas estamos perto disso, de repente, para viabilizar aquilo que nós acreditamos que é o nosso plano, o nosso projeto, para que eu não fique frustrado nas minhas expectativas, nos meus planos, nos meus planejamentos, talvez você saia em pouco tempo, porque Jesus não te convidou para isso, e a proposta dele vindo aqui na terra não foi para isso, não foi para fazer com que você se desse bem nos seus planos, nem nos seus negócios. Ele disse: eu vim aqui para estar na frente e para que vocês viessem me seguindo. Quer me seguir? Negue a si mesmo. Por isso a proposta é zerar tudo. Por isso a proposta é morrer e nascer de novo. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz.
E depois, qual é o manual? Ele não deu o manual, ele disse: me acompanhe, veja o que eu faço e faça igual. Nós escrevemos livros, Jesus deixou exemplos. No dia a dia vocês vão aprender comigo. Quando o rapaz chegou com ele e disse: Senhor, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Ele disse: larga tudo. Você não precisa de absolutamente nada que você tem. Vende tudo. Dê para os pobres, faça qualquer coisa. E venha andar comigo. Venha seguir os meus passos. Mas parece que não era esse o plano daquele jovem. Talvez ele ficasse frustrado pelo planejamento que ele tinha feito. Ele achava que talvez Jesus fosse dar uma solução, dar umas aulas, sei lá, para que ele pudesse prosperar, multiplicar os seus negócios, e ele foi embora. Então Jesus nunca prometeu nada disso. Outra vez, no capítulo, você pode ler em Lucas ainda, um dos escribas, alguém falou assim: Senhor, eu quero te seguir. A gente aqui está louco por seguidor, né? A gente faz robôzinho para seguidor, se o cara balançar a mão, a gente faz armadilha para ele estar seguindo, faz um convite, se o cara mexer o dedinho, já venha para cá. Jesus nunca fez questão disso, já perceberam? Senhor, eu quero te seguir. Ele disse assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para você. O filho do homem, que seria ele, não tem nem onde encostar a cabeça. O que é que ele estava dizendo, irmão? Ele estava alimentando alguma ilusão em relação ao Evangelho? Ele estava dizendo: está querendo me seguir? O filho do homem não tem nem aonde encostar a sua própria cabeça. Ah, Jesus, mas é que eu tenho ainda que resolver um problema familiar, tenho que cuidar do meu pai, enterrar meu pai, os mortos, o que ele disse. Então pronto, deixa cada um cuidar das suas coisas. Mas se você quiser me seguir, a prioridade tem que ser a minha vida, andar junto comigo. Não é que ele estava desconsiderando ali a família, não é que ele estivesse desconsiderando os amigos. Ele estava dizendo: se você me seguir, você vai conseguir cuidar da sua família, você vai conseguir fazer o velório do seu pai, você vai conseguir fazer todas as coisas. Siga os meus passos. Então Jesus sempre fez isso. E aqui, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, esse texto diz assim: ele foi contar uma história, que ao ouvir esses exemplos que ele tinha falado, o versículo 15, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Tem alguma coisa mais bonita do que isso, irmãos? Tem alguma forma mais bonita de começar um discurso, de começar um sermão, de começar a falar do Evangelho? Quando você faz essa figura aqui, um banquete do reino de Deus. Ah, Jesus está te convidando para você fazer parte de um banquete do reino de Deus. Volta para a imagem que eu te pedi no começo. Como você preparou esse banquete? Como você preparou essa mesa? O que é que você imagina diante disso? Como esse rapaz diz, como é feliz aquele que é convidado para participar do banquete, para comer no banquete de Deus. Você conseguiu imaginar isso? E Jesus respondeu com uma parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete. Guarda essa tua foto do banquete que você fez aí, guarda, deixa ela salva, né? Salva como aí em algum lugar. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, porque tudo já está pronto. Venham, porque tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse assim: eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse assim: eu acabei de comprar 5 juntas de bois
No nosso tempo aqui seria o quê? Uns carros, né? Umas caminhonetes, um negócio bacana assim. E eu estou indo experimentá-las. Vou dar um test drive, vou para as praias, vou dar uma passeio. Nada de errado com isso. Por favor, me desculpe. Versículo 20, ainda outro disse: poxa vida, logo agora, depois de tanta campanha de oração que eu fiz, eu acabei de me casar. Por isso eu não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Eu queria que você pensasse naquela foto que você salvou ainda agora. No banquete de Deus. As pessoas que você convidou para esse banquete, para essa ceia, para colocar nessa mesa. Será que elas sentariam de verdade nessa mesa? O que era que acontecia se você tivesse preparado uma festa na sua casa, colocado todo aquele preparativo, gastou dinheiro, contratou gente, fez decoração, e você convidasse pessoas e na hora, nenhuma dessas pessoas foi, todas elas colocaram uma dificuldade, uma desculpa, uma justificativa, talvez uma explicação, mas não uma justificativa. Como você se sentiria, Roberto? Como você se sentiria, Stanley? Frustrado? Puxa vida, convidei com tanto carinho, fiz isso, convidei o cara, a mesa não cabia muitos, eu chamei ele para cá e agora o cara não veio. Vocês estão entendendo, irmãos? Talvez esse seja o seu sentimento hoje, talvez um líder de uma igreja, de uma comunidade, que tem um prédio, que tem uma estrutura, que tem um monte de coisa, e preparou tudo, e de repente o mundo deu uma desculpa. De repente o mundo tem outra prioridade, porque nós vivemos num tempo hoje que nós temos que aprender o que é prioridade, o que é prioritário, o que é necessariamente essencial, o que é importante e o que é supérfluo. Então, diante de uma situação dessa de frustração, diante de uma situação dessa em que as coisas não saíram como nós imaginamos, que a gente fez uma programação e não deu certo, os convidados não vieram, e a finalidade da mesa, qual é a finalidade da mesa, irmãos? Eu estou aqui crendo porque eu creio que Deus me chamou para cá. Mas qual é a motivação de um cara normal falar para cadeiras vazias? Eu não sou youtuber, eu não estou procurando seguidor. Deus me chamou para falar com gente. A ceia do Senhor é um momento de relacionamento, é um momento de calor, é um momento de troca de pão, é um momento de troca de cálice, é um momento de olhar no olho, é um momento de estar junto. Então isso pode parecer frustrante, mas nós temos que entender o que é o reino de Deus. E Jesus, ele continua, e é isso que eu quero que você veja nessa noite, que os seus olhos verdadeiramente sejam abertos, que o coração seja aberto, que a sua mente seja aberta para aquilo que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, nesse tempo difícil. Será que esse cara parou, mandou jogar tudo fora, queimou a comida, jogou no lixo? 21, versículo 21, o servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então, o senhor da casa ordenou ao seu servo. O que era que você faria, hein, irmão? Se seus amigos não viessem? Se as pessoas bacanas que você convidou para a mesa não viessem? Se as pessoas legais que você convidou para a ceia não viessem? Ele disse assim: vá rapidamente. Deus é Senhor do tempo, mas Ele não perde tempo. Vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito. Olha que coisa linda.
Eu fui para a rua, eu trouxe os cegos, os mancos, os aleijados, os enjeitados, os rejeitados, aqueles que não aparecem na lista de ninguém, aqueles que não aparecem na lista de convidados de ninguém, aqueles que não são convidados a entrar em locais bacanas. Ele disse: eu trouxe todos, mas ainda há lugar. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus está aqui para quebrar paradigmas, para quebrar expectativas, para frustrar eventos, sim, mas para mostrar que, como Jesus disse, na minha casa tem muitas moradas, na minha mesa cabe sim muita gente. Porque o Evangelho é inclusivo. Viver o Evangelho não é promover eventos de adesão. Viver o Evangelho é procurar quem precisa do Evangelho. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome do pão. Aqueles que têm sede da água viva. E aquele servo disse: meu mestre, eu fiz tudo, eu já chamei todo mundo que estava nos becos, nas ruas, e ainda há lugar na mesa. Então o Senhor disse ao servo: vá mais longe agora. Você saiu dos becos, saiu das vilas, saiu das calçadas, você já visitou os viadutos aqui próximo, as marquises dos prédios desocupados, já fez isso, chamou, ainda tem lugar? Ele disse: então vá mais longe, vá pelos caminhos, pelos valados, vá nas favelas, vá um pouco mais longe daqui, vá lá na periferia. E traga-os para entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque Deus não é aqueles magnatas que vivem em palácios, em apartamentos de 3.000 metros quadrados, sozinho, com um gato e um cachorro. Deus é um Deus de casa cheia. Deus é um Deus de mesa cheia. Deus é um Deus de relacionamento. A ideia de Deus não é ficar frustrado porque alguém não veio. A ideia de Deus, o projeto dele, o propósito dele, a minha Bíblia diz que nunca será frustrado. Se Deus prepara uma festa, vai ter festa. Se Deus prepara um banquete, vai ter banquete. Se Deus prepara algo, essa coisa vai acontecer. Presunção nossa: se eu não for, não haverá. Se eu não for, ninguém fala. Se eu não for, ninguém toca. Se eu não for, não tem culto. Se eu não for, o Evangelho vai parar. Não, esqueça isso. O projeto é de Deus, a igreja é de Deus, a missão é dele, a obra é dele, é ele quem é o responsável para fazer com que tudo aconteça em tempo de pandemia ou sem pandemia, com decreto ou sem decreto, o governador ou o presidente, permitindo ou não, a igreja do Senhor prevalecerá, sempre haverá casa cheia, sempre haverá mesa cheia. O projeto de Deus acontecerá independente do mundo querer ou não, porque Ele é Senhor de todas as coisas. O que nós precisamos, irmãos, é entender nesse tempo, não ficar olhando para o tempo, não ficar olhando o jornal, vendo o diário oficial para ver o que o governador vai decidir ou vai fazer, qual o decreto que vai fazer para eu poder fazer a agenda da igreja. Não, a igreja do Senhor, como tem se falado aqui, ela anda de qualquer jeito. Ela prevalece sobre portas e portas que forem colocadas diante dela, ela vai prevalecer. Agora, para que isso aconteça, nós temos que estar com a mente aberta, com o coração aberto para as opções que Deus vai colocar diante de nós, entendendo que Ele não vai parar o tempo.
E esse texto termina dizendo assim: e eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Mas a mesa continuará cheia. Amém? Amém, irmão? Esqueça os seus planos. Talvez a foto que você desenhou no começo desse tempo que a gente está falando aqui, eu pedi para você guardar, dar um salve nela, porque essa foto aqui que nós estamos vendo no versículo de número 24, talvez não bata com a sua. Talvez as pessoas não estejam com uma massinha no cabelo, talvez as pessoas não estejam alinhadas, engomadas, bonitas, cheirosas. Talvez as pessoas não tenham o perfil que você imaginou. Mas Jesus disse que Deus vai sempre manter a mesa cheia. O que nós temos que entender, irmãos, nesse tempo, é que nós devemos depender de Deus. Perguntar quais são os planos dEle, quais são as estratégias, como Ele quer que a igreja dEle seja conduzida, como Ele quer que a igreja dEle se movimente, atue, para manter a mesa sempre cheia. Vou convidar aqui os irmãos que estão comigo aqui, os músicos, para a gente eu vou fazer uma celebração da ceia aqui com eles. Se você na sua casa quiser acompanhar, junto à tua família, teus amigos, eu sei que é uma mesa virtual, mas é o que temos para hoje. E a gente vai celebrar a ceia aqui nós. Acho que a gente não tem 10 pessoas talvez aqui. Mas temos os músicos, né? Os músicos foram os últimos que saíram do Titanic. Irmãos, mas temos que entender isso. Guarda essa imagem que você colocou, que você idealizou. Guarda a imagem dessa mesa, dessa parábola de Jesus. E tenta aproximar isso. Porque o meu Jesus veio para cá, não dá uma ideia, não dá uma receita, mas ele veio ser exemplo. Ele veio ser o exemplo de vida, o exemplo de solução, o exemplo de trabalho, o exemplo de companheirismo, o exemplo de perdão. Ele veio ser o exemplo de ceia. Quando nós falamos nos elementos, que ele quando reuniu os seus discípulos, veja bem, a ceia que Jesus viveu nas vésperas dele falecer, dele morrer, dele ser morto. Talvez você não desenhasse aquela mesa. Talvez você não colocasse as pessoas que Jesus quis pensar de uma cidade, de um mundo, para sentar naquela mesa com Ele. Pelo perfil delas, pelo que elas queriam. Paulo disse aos Coríntios, escreveu aos Coríntios, dizendo, na noite em que Jesus foi traído, Ele viveu a última ceia. E Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que isso ia acontecer. E eu digo a você, irmão, meu amigo, nesse processo de santificação que eu acredito que estou, nessa caminhada, eu não sei se ainda se já cheguei no ponto de convidar um traidor para sentar na minha mesa. De convidar pessoas que eu teria certeza que iriam me abandonar para sentar na minha mesa. De convidar pessoas que eu teria certeza que iriam me trair, me negar. Você andava com ele? Não, eu não, nunca. Não sei se nesse processo eu já teria amadurecido o suficiente para isso. Mas foram as pessoas que Jesus colocou naquela mesa. Se você pudesse bater uma foto daquela mesa revelando assim, não a parte física das pessoas, mas o caráter, a personalidade.
Talvez não fosse uma mesa bonita, como você talvez tenha colocado no seu desenho. Mas Jesus quis fazer assim. E Ele deixou isso de exemplo para a gente. Então que a nossa mesa, essa mesa que nós vamos montar agora, é uma mesa que Jesus escolheu. Eu não estou dizendo que esses caras aqui são os melhores caras do mundo, mas são gente boa. Mas é tudo cheio de defeito, como eu, como Stanley, como Roberto, como Joãozinho, como Heloílson, os meninos, tudo aqui. E talvez se dependesse do meu julgamento, do meu critério, da minha escolha, a gente ia procurar gente bacana, que a gente considera legal. Mas nós vimos aqui que o interesse de Deus é manter a mesa cheia. Que Jesus veio e disse assim: eu sou o pão que foi partido por mim e por você. E tudo isso é amadurecimento, irmão. Por isso eu digo, Jesus veio aqui nos ensinar. Não deu um livro para a gente ler. Ele disse: você ande comigo, veja cada dia. E Ele tem paciência para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá evoluindo nisso. Quando Ele nos apresentou a ceia, quando Ele nos apresentou os elementos, talvez na sua ceia, no seu desenho, na tela que você pintou, você tenha colocado uma mesa muito grande, talvez tenha colocado uma mesa muito farta. Quando eu disse, pense aí numa mesa para fazer a ceia do Senhor, o banquete do Rei, o banquete de Deus, talvez você tenha pensado em frutas tropicais, torta, bolo, sucos, vinho, sei lá, chester, peru, filé, aquelas comidas bacanas que Simone gosta de fazer. Talvez você tenha pensado numa mesa dessa, muito grande, com muita coisa, mas eu não sei se necessariamente essa mesa é muito farta nesse sentido de ter muita variedade. Porque quando Jesus falou de ceia, Ele falou sobre dois elementos. Ele falou sobre pão e Ele falou sobre vinho. E pelo que Ele falou aos irmãos da igreja de Corinto, parece que nem tinha muito pão e nem muito vinho. Porque na igreja de Corinto tinha gente que saía sem comer, e tinha gente que saía sem beber. Mas Jesus nos apresentou uma mesa que dava para todos. Por isso, quando nós falamos do pão e nós falamos do vinho, nós temos que entender o que Jesus quer nos ensinar. Nós temos um trecho que eu acho muito rico, que está no Salmo 23, quando o salmista começa a falar: o Senhor meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes. E até aí é tudo muito bom, mas Ele, depois dos pastos verdejantes, que é um bom lugar para a gente ficar descansando, mas Ele diz que nós podemos avançar um pouco e ter coragem para largar esses pastos verdejantes, essa zona de conforto, esse ar-condicionado, essa coisa que está sempre assim garantindo a nossa tranquilidade. Parece que a igreja não foi muito chamada para isso, e Ele nos convida a passar pelo vale da sombra da morte. E após passar pelo vale da sombra da morte, sem temer, com a convicção de que o Senhor está conosco, Ele diz que diante de nós é colocada uma mesa. Depois dos pastos e depois do vale, Ele diz: diante de nós é colocada uma mesa, na presença dos nossos adversários. E a gente pode mais uma vez ligar o botãozinho da imaginação e ficar pensando: poxa vida, que mesa é essa? Que privilégio, eu passei por tudo isso, passei essa dificuldade, passei o tempo todo aqui na terra, e essa dificuldade mantendo, eu sou fiel, faço tudo, e agora, gente me perseguindo, e essa coisa toda, e agora viu o que aconteceu? Deus colocou para mim uma mesa aqui, e diz que os meus adversários estão olhando. E talvez esse seja o primeiro estágio. A gente diz: poxa vida, agora sim eu vou gozar, agora eu vou viver o melhor de Deus, porque a Bíblia diz: preparas uma mesa para mim
na presença dos meus adversários. O momento do regozijo, o ano do jubileu, aquela coisa que tudo vai voltar. Mas parece que essa mesa ainda não bate com a realidade que o meu Cristo me ensinou. Porque ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Então parece que essa mesa que foi preparada não é para a gente sentar e comer. Talvez seja para a gente servir aqueles que têm fome. E o privilégio maior que Jesus nos ensinou seria de levantar dessa mesa e colocar nessa mesa os aleijados, os cegos, os coxos, os mancos, aqueles perdidos, aqueles desenganados da vida, e servi-los, porque nós já sabemos onde estamos seguindo ao nosso Mestre. E servir até aqueles que têm nos afrontado, que nós consideramos que não têm nos ajudado. De repente convidar os inimigos que estavam olhando a mesa, não para nos regozijarmos diante dele, comendo e bebendo enquanto eles estão com fome, sendo castigados, mas de repente colocá-los na mesa, para servi-los com aquilo que nós temos recebido de Deus. Mas seguindo ainda, avançando os passos desse mesmo Mestre, ele nos mostrou que ainda há um estágio a ser alcançado. Não apenas de ser humilde o suficiente para sair da mesa e servir aqueles que precisam, e não a nós mesmos, seguindo o seu exemplo. Mas quando ele pegou um pão e ele disse: este é o meu corpo que é partido por vocês. Comam. E quando ele pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, que representa o pacto de uma nova aliança e que foi derramado por vocês. Ali ele estava apresentando, nesse quadro da ceia, ele estava apresentando uma mesa cercada de pessoas prontas para comer e beber. Mas que ele não estava servindo apenas como um garçom que pegou o pão e pegou o vinho, e estava apenas fazendo um favor, prestando um serviço. Mas ele se colocou em cima da mesa, e ele se colocou como pão, e ele se colocou como vinho, e ele se entregou como oferta viva, para alimentar e para saciar todos aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Então o nosso Mestre nos chamou para isso. O nosso Mestre não nos chamou para cantarmos vitória nessa terra. O nosso Mestre não nos chamou para ficarmos apenas servindo, mas o nosso Mestre nos chamou para chegarmos ao ponto que Ele chegou, de nos entregarmos como uma oferta viva, nos entregarmos para sermos o pão para quem tem fome, para sermos a água, o vinho para quem tem sede, para sermos a oferta para alimentar todos que estão ao redor dessa mesa. Para isso nós estamos aqui. E enquanto nós não entendermos que foi para isso que Jesus nos chamou, talvez a gente viva decepções em cima de decepções, porque eu tenho certeza que as nossas expectativas nunca nos levarão para um altar de sacrifício. Os nossos planos nunca nos conduzirão à cruz. Mas se nós negarmos quem somos, nos submetermos à vontade de Deus e seguirmos os passos do nosso Mestre, a cruz certamente será o nosso lugar de glória. Amém. Então nós vamos agora distribuir os elementos aqui com os meninos. Eu vou fazer isso. Você pode fazer isso na sua casa. O apóstolo Paulo disse, então, que o homem possa examinar a si mesmo, e então coma do pão e beba do vinho. Que você pegue aquelas duas fotos que você desenhou hoje, e a que eu te apresentei aqui no capítulo 14. E é assim que você vai avaliar
a sua vida, aquilo que você tem entendido de Cristo. E peça misericórdia a Deus para refazer essas imagens e viver exatamente aquilo que Ele tem para nós. Amém? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Como eu falei no começo, eu não sei se você está participando aí, se você quer fazer isso. Mas nós vamos fazer aqui. É um privilégio. A ceia do Senhor é um memorial. Jesus disse: façam isso até que eu volte. E nós vamos fazer isso. E retomando um pouco o que falamos hoje, aquilo que às vezes a gente acha que é uma dificuldade, que é um problema, que é uma barreira, que é um obstáculo. Teve um problema, a internet caiu e atrasou meia hora. Será que foi um problema? Hoje nós não podemos nos reunir aqui, poderia estar muita gente. Será que isso é um problema? Então hoje a gente está num momento aqui, numa mesa virtual, e de repente os convidados não estão aqui. Mas eu não sei se essa mesa hoje está talvez bem maior. Porque talvez haja pessoas que não teriam oportunidade de vir aqui hoje. Talvez haja pessoas que não teriam coragem de vir aqui hoje. Talvez haja pessoas que nós não convidaríamos para vir aqui hoje. E de repente, hoje, agora, nesse momento, longe da condenação dos nossos olhos, longe do julgamento do nosso discurso, essas pessoas estão de Roberto para participar com a gente. E eu creio na liberdade, eu não creio na acepção, eu não creio na separação. Eu creio que Deus nos chamou para isso. E nós vamos participar do pão e do vinho, da forma como Jesus Cristo nos ensinou. Que na noite em que foi traído, nessa noite difícil que foi traído, Ele pegou o pão e, tomando o pão, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por você. É como eu falei, o nível era outro. Ele não estava na frente dos inimigos somente, porque os inimigos acreditavam que ele estava derrotado porque estava pendurado numa cruz. Mas aquilo que talvez fosse a ideia de triunfo para quem acharia que a história acabaria ali, Jesus, Deus, estava vendo ali uma grande mesa para mostrar o seu amor e a sua misericórdia para mim, para você. E Jesus não estava ali apenas servindo a humanidade com pão e vinho. Jesus estava ali sendo o pão e o vinho da humanidade. Então por isso Ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso. Não esqueçam disso. Porque nesse corpo, esse pão representa um corpo que foi moído, que foi triturado, que foi machucado, que foi rasgado, para que pelas feridas do corpo de Cristo nós tivéssemos a cura. Então que você possa participar agora comigo, como um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Amém. Graças te dou, Senhor.
sacrifício. Que aula difícil você deu para a gente, Pai. E semelhantemente, depois de ter tomado o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto, da nova promessa que eu estou fazendo com você. Um pacto que não é assinado por uma caneta de ouro, um pacto que não precisa ser registrado em nenhum cartório, porque é um pacto que foi assinado com o seu próprio sangue. O sangue que nos torna irmãos, o sangue que nos torna um, o sangue que nos faz lembrar que os nossos pecados, sim, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O sangue que me faz olhar para qualquer pessoa e entendê-la como parte do meu corpo. Por isso o apóstolo Paulo disse: tenho discernimento sobre isso. Tenho discernimento sobre o que é o corpo de Cristo. E nós estamos hoje aqui celebrando a unidade do corpo de Cristo, que está aqui nessa congregação, nesse prédio que está espalhada pelo mundo, que está espalhada aí nas casas, nas residências. Deus é em nós, que possamos participar. Firme está, ó Deus, meu coração, firme nas promessas do Senhor. Olhando para ti, e assim sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, sará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que tem choro. E se você tiver que chorar, chore. Deposite as suas angústias, as suas mágoas, as suas ansiedades, as suas demandas. Deposite aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Levi, isso vai resolver tudo? Não vai resolver. Mas você vai ter convicção de consolo para aquilo que não poderá ser resolvido. Você terá convicção de que você não está sozinho, como nós cantamos hoje aqui. De que Deus continua cuidando do seu povo, da sua gente. Eu quero terminar esse encontro aqui da gente lendo um trecho que Paulo escreveu aos Filipenses, uma oração que eu quero orar com você. E pode parecer talvez loucura, pode parecer talvez uma coisa difícil de fazer para muitos. Essa semana nós perdemos amigos também. E eu não me canso de agradecer a Deus todos os dias pelos momentos que nós ainda temos na nossa casa, pelos momentos de convivência com os filhos, com os parentes, meu pai, minha mãe que eu não vejo, para preservá-los. Mas nós não podemos entender que a nossa esperança está nesse mundo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele disse assim: alegre-se, irmãos. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi: alegrem-se. Meus irmãos, é tempo de nós manifestarmos aquilo que somos. É tempo de expressarmos aquilo que verdadeiramente somos. É tempo de botar para fora aquilo que está dentro de nós. Então, desde que a sua amabilidade, a sua bondade, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. O mundo já tem muita notícia ruim. O WhatsApp está cheio de notícia ruim. Eu não acompanho grupos. Depois de tanto tempo, de tanta miséria no mundo, de tanta
doença no mundo, já passamos por tantas doenças, agora todo mundo quer ser médico. Irmãos, lá no teu trabalho, na escola, na igreja, em casa, deixa que seja conhecida a sua amabilidade. As pessoas já estão cheias de tensão, de peso, de castigo, de repressão, de restrição. As pessoas não estão fugindo, não querendo respeitar a restrição, não é porque não querem, é porque estão cheias disso. Então não seja mais um. Seja mais um a dizer: se alegre no Senhor. Deixe que a sua amabilidade seja conhecida por todos, por um motivo apenas, porque o Senhor está perto. Que a sua vida, que a sua presença, que onde você chegar, na sua sala de aula, os seus alunos pela internet, eles possam, na hora que você chegar, eles possam dizer: Deus chegou aqui. Lá no seu trabalho eles possam dizer: Deus chegou aqui. Porque chegou junto com esse homem, com essa mulher, com essa moça, com esse rapaz, chegou uma palavra de vida, chegou uma pessoa amável. Então Paulo disse: porque Deus está perto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, absolutamente tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos somente a Deus. Eu não tenho poder, eu não posso fazer nada. Então, se você vai conversar com pessoas que só vão espalhar a sua demanda, a sua fraqueza, irmão, fala com Deus, abre o teu coração para Ele, suplica para Ele, mas não anda ansioso, pensando naquilo que você acha que tem que ser certo. Descansa no Senhor e diga: Deus, me ajuda a ser mais submisso à tua soberana vontade. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Levi, eu não entendo, não é para entender, é para crer. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a mente de vocês. Que tape os ouvidos de vocês. Preserve a mente de vocês e o coração de vocês em um lugar seguro, em um lugar de fortaleza, chamado Cristo Jesus. Tenha uma semana próspera, abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão